Pedro Malas Artes vagava dias pelo sertão perdido. Com fome, com sede, sem ninguém para conversar, ele ia desesperado quando avistou no horizonte 2 homens a cavalo. É uma miragem! Mas não era, era um padre e um advogado. Quando o padre e o advogado se aproximaram, Malas Artes caiu de joelhos, implorando ao padre: Santo homem, tenho fome, tenho sede. Acaso não há lugar nesta viagem para um pobre cristão? Antes mesmo que o padre dissesse qualquer coisa, o advogado passou na frente dizendo: Impossível! O cavalo só aguenta o peso de um homem. Mas o padre temia sanções divinas, então cochichou para o advogado: Mas doutor, não podemos deixá-lo aqui. Mas padre, é muito peso. Mas doutor, se esquece das leis de Deus, que são maiores que a lei dos homens. Mas padre... Antes mesmo do advogado continuar, o padre foi dizendo: Vamos, meu filho, suba. Onde vão 2, vão 3. O advogado se calou, porque também na lei dos homens se previa o socorro aos necessitados. E foi assim que, pela misericórdia de Deus e pela lei dos homens, Pedro Malas Artes subiu no cavalo do padre. Eles caminharam durante todo o resto do dia e, quando anoiteceu, pararam para acampar. Só havia um pedaço de queijo e os 3 estavam famintos. Pedro Malas Artes sugeriu então que o queijo fosse dividido em 3 partes iguais. Mas o padre e o doutor, pensando apenas no seu umbigo, acharam que não, que um só deveria comer o queijo. Então Pedro Malas Artes teve uma ideia. Disse aos 2 que eles já estavam com sono, cansados, e que era melhor deixar o queijo para o dia seguinte, quando estariam com mais fome. E então, aquele que contasse um sonho mais belo e real, comeria o queijo. O padre concordou, confiante no seu poder de oratória, que ele usava nos sermões. O doutor também concordou, confiante no seu poder de oratória, que ele usava para acusar ou para defender as pessoas. E foi assim que eles foram para a cama, pensando no sonho que eles contariam no dia seguinte. Quando amanheceu, o advogado foi o primeiro a contar o seu sonho. Eu sonhei com uma escadaria toda feita de luz, e eu subia, até chegar na porta do céu. E lá em cima estava São Pedro, com os braços abertos, com a porta dourada aberta. E quando São Pedro saiu da frente, atrás estava Jesus sentado no seu trono de luz, dizendo: Meu filho, você cumpriu com rigor as leis dos homens. Vem, entre. O padre, então, contou o seu sonho. Eu sonhei com a mesma escada de luz e eu também ia subindo, até chegar na porta do céu, onde São Pedro me esperava sorridente. Quando São Pedro abriu o portão dourado, eu vi Jesus sentado no trono dizendo: Meu filho, você foi excelente na terra. Entre e sente-se aqui do meu lado direito, num lugar muito melhor onde está o seu amigo doutor. Pedro Malas Artes, que ouvia com atenção, disse: O sonho de vocês foi bonito mesmo, mas o meu foi mais real, porque eu também sonhei com aquela escada de luz. Eu vi primeiro o doutor advogado subindo, sendo recebido lá em cima por São Pedro. Depois subiu o padre, subiu, e lá em cima São Pedro também abriu as portas do céu. E eu aqui embaixo gritava: Doutor, padre, e o queijo? O que eu faço com o queijo? E vocês lá de cima diziam: Ah, Pedro Malas Artes, que queijo o quê? A gente não precisa mais de queijo, homem. Come você o queijo. E foi tão real, que eu me levantei e comi o queijo.